Calcule as integrais indefinidas utilizando as substituições indicadas. Bom, esse exercício é um exercício que contém vários itens e aqui eu selecionei alguns para resolver. E esse exercício também, ele tem uma particularidade, é que ele já indica para a gente qual que é a substituição que tem que fazer, a fim da gente já se familiarizar com quais são as substituições apropriadas em cada integral. Então, vamos começar aqui na letra C. Então, na letra C, nós temos que resolver aqui a integral dx sobre a raiz de 5x mais 8. E aí, o exercício, então, como eu já disse, ele indica para a gente as substituições que devemos fazer. Ele indica quais são os melhores caminhos aí, o melhor caminho a se seguir. Então, nesse exercício, ele indica u igual a 5x mais 8. Essa é a substituição indicada. Então, aqui, quando a gente deriva os dois lados da igualdade, a gente vai ter du igual. Aqui, a derivada de 5x é 5, a derivada de 8 é 0, né? Uma constante derivada é 0, então vai ser 5x dx. Vamos observar o que a gente tem nessa integral da letra C aqui. Bom, aqui em cima eu tenho somente o dx, né? Só tenho esse dx. E quando eu fiz a derivada aqui do u, apareceu um 5 aqui. Então, se eu tenho só o dx aqui, o que nós vamos fazer? Nessa última igualdade, a gente vai isolar o dx também, para obter o que a gente tem na integral. Então, isso significa que dx, ele é 1/5, né? Passando o 5 dividindo para o outro lado, 1/5 vezes du. Então, agora, o que nós vamos fazer? No lugar do dx, vai aparecer, então, 1/5 de du, que está aqui. E aqui, nessa minha integral, onde está escrito 5x mais 8, vai aparecer o u. Então, vai ficar da seguinte forma a mudança de variável na integral. Vai ficar integral. Então, no lugar de dx, nós vamos colocar 1/5 de du, né? E embaixo, onde está escrito raiz de 5x mais 8, nós vamos colocar a raiz de u. Lembra que aqui o 1/5, ele é uma constante. A constante, quando ela está ali multiplicando na integral, a gente pode retirar ela e colocar do lado de fora. Então, isso é o mesmo que 1/5 integral de 1 sobre raiz de u du. Então, agora, o que a gente vai lembrar? Que a raiz de u, ela é o mesmo que o u elevado a menos meio, né? Menos aqui porque está no denominador. Então, aqui vai ficar menos 1/2 du. Agora sim, eu tenho uma integral onde a gente pode utilizar aquela regrinha das potências, né? Então, aqui o que vai acontecer? A integral vai ficar 1/5 u elevado menos 1/2 mais 1 vai dar 1/2. E tudo isso dividido também por 1/2. Lembrando que nós estamos lidando aqui com integrais indefinidas. E se são integrais indefinidas, a gente soma constante. Então, aqui, fazendo essa operação, né? Multiplicando aqui pelo inverso do 1/2, vai ficar 2/5. E no lugar do u, a gente precisa voltar para a variável x, que é a variável inicial. Então, no lugar do u, eu vou colocar aqui, ó, 5x mais 8. Então, vai ficar, no lugar do u, 5x mais 8. Lembrando que 1/2 é o mesmo que é a raiz, né? Então, vai ficar raiz de 5x mais 8. 5x mais 8 mais a constante. Então, esse aqui é o resultado dessa integral inicial que a gente estava trabalhando.
Então, agora, nós vamos para a letra E. Então, na letra E, nós queremos resolver a integral de x dividido por 1 menos x dx. E a indicação do exercício é para que façamos u igual a 1 menos x. Essa aqui é a indicação. Bom, então, quando a gente derivar isso aqui dos dois lados, nós vamos obter du igual. A derivada de 1 é 0. E a derivada de menos x é menos 1. Então, vai ficar menos 1 dx, vai ficar menos dx, né? Bom, então vamos analisar o que a gente tem na integral inicial. Observa que aqui, ó, o meu dx, então, eu vou fazer a substituição pelo menos du, só que eu ainda tenho aqui no denominador 1 menos x, que ele vai ser substituído pelo u, só que aí o que está acontecendo? Ainda tem um x aqui, né? Então, vamos pensar o que vamos fazer com esse x. O ponto é que quando a gente observa aqui essa sugestão de substituição, através dessa própria substituição, eu consigo escrever o x em função do u. De modo que eu tenho que x é o mesmo que 1 menos u, né? A gente passa o x para o outro lado, fica x igual a 1 menos u. Então, aqui eu tenho essas três informações, que u é 1 menos x, ou seja, x é 1 menos u, e que du é menos dx. Então, agora, vamos continuando aqui, nós vamos resolver a integral fazendo a substituição. Então, fazendo a substituição, vai ficar o seguinte. Onde tem x, eu vou escrever 1 menos u. E no lugar do dx vai virar o menos du. Tá? Então, esse menos eu vou até já colocar ele aqui do lado de fora. E na parte de baixo, 1 menos x, ele vale u. Né? Então, agora a gente vai só desenvolver isso aí. Então, vai ficar menos a integral. Vai ficar 1 sobre u. E aqui, menos u sobre menos u, vai dar menos 1. Tudo isso aqui du. Utilizando propriedade integral, isso aqui é menos a integral de 1 sobre u du, né? A gente pode separar essa integral, mais a integral de du. Ou seja, a integral de 1 sobre u, de acordo com a tabela das integrais, isso aí é ln do módulo de u. Então, vai ficar menos ln do módulo de u. A integral de du é u. E aí, a gente precisa ainda somar a constante, porque a gente está trabalhando com as integrais indefinidas. Bom, então aqui a gente tem o resultado dessa integral, só que ele está em função de u. A gente precisa voltar para o x. Então, vamos substituir aqui onde tem u, nós vamos substituir pelo x, né? Pela variável x. Onde tem u, vai ficar 1 menos x. Então, vai ficar menos ln de 1 menos x mais u, então, mais 1 menos x, mais a constante c. Então, essa aqui é a resolução da letra E. Então, agora, por fim, vamos para a letra G. Então, na letra G, nós temos que resolver a integral de ln de x ao quadrado sobre x. E a indicação do exercício é para que usemos a substituição LU igual a ln de x. Então, se u é ln de x, então aqui derivando vai ficar du, derivada de ln é 1 sobre x. Vou só completar aqui no enunciado, faltou o dx aqui. Então, aqui vai ficar du igual a derivada do ln, que é 1 sobre x, dx. Então, observa aqui que, tá vendo aqui eu tenho na minha integral dx e o x no denominador. É a mesma coisa que acontece aqui, né?
Então, na verdade, esse dx sobre x que aparece na minha integral vai ser substituído pelo du. Então, quando a gente for fazer aqui a mudança de variável, vai ficar integral ln, onde tem ln, então a gente substitui por u ao quadrado. E dx sobre x, na verdade, é o meu du. Então, vai ficar integral de u ao quadrado du. Então, aqui é a regrinha da potência, né? Então, vai ficar u elevado a 3 sobre 3. É uma integral indefinida, então, mais c. Agora, então, basta a gente voltar para a variável x. Então, onde tem u, nós escrevemos ln de x. Então, vai ficar ln de x ao cubo dividido por 3 mais c. Então, a gente finaliza aqui a resolução da letra G também.